Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês do YouTube, firme e forte, vou trazer mais um vídeo interessante aqui para vocês. Seria... Caralho, faltou o nome. Fala pessoal, mais uma vez aqui com vocês, firme e forte aqui no canal do YouTube. E hoje o tema do vídeo vai ser o Sistema Operacional de IA que faz sua empresa faturar mais, tá? É um título um pouquinho longo, mas vocês vão entender o porquê. E nada mais é do que eu vou tentar explicar de uma forma um pouco mais didática hoje, tá? Então, eu acabei de baixar aqui um aplicativo como se fosse uma lousa. Então, vamos para a tela do meu computador já e vou mostrar para vocês aí na prática. Fiz algumas anotações aqui também do lado e vou tentar desenhar isso daqui para poder tentar explicar para você que tem empresa, para você que tem uma assessoria de marketing, como criar esse sistema, tá? Então todas as fases, eu fiz uma divisão aqui bem interessante de conteúdo, dos tópicos principalmente, e eu vou desenhar aqui com vocês na prática como que funcionaria esse sistema, como que a gente faz para implementar o AI First na empresa sua, tá? Ou para você que tem assessoria aí na sua agência, nós aqui, igual eu falei, a gente já está utilizando AI First basicamente desde fevereiro. Nada mais é do que a gente tem aqui um núcleo, né, um segundo cérebro nosso, e a gente utiliza muito o Cloud, utiliza também o Codex, Gemini, enfim. Mas o Cloud é a ferramenta principal que a gente está utilizando. Então, sem mais delongas, vem comigo para a tela aqui que eu vou mostrar para você hoje, tá? Sobre o sistema aí, tá? Como criar esse sistema operacional de IA, né? Que falar de IA todo mundo fala, agora mostrar como criar esse sistema operacional de IA, isso é bem difícil, tá? Então vamos para a tela aqui do computador. Então vamos lá. Aqui a gente já está com o aplicativo. Baixei hoje, tá? Depois eu vou deixar o link desse aplicativo. É gratuito para Mac. Demorei um pouquinho para achar esse aplicativo, mas eu achei bem interessante, tá? Então vamos lá. A gente vai ter aqui um núcleo. Então esse núcleo... Nossa, se eu cometer alguma gafe aqui durante o uso do aplicativo, não me julguem, é a primeira vez, tá? Então vai ser um sistema operacional, OS, né? DA, vou até colocar bem abrasileirado, tá? Sistema DA First, para sua empresa. Bem abrasileiradão mesmo, senão o pessoal aí não consegue entender, né? Então aqui a gente tem o núcleo, certo? Aqui é o núcleo. Como que a gente faz agora para criar todo esse ecossistema que todo mundo fala, tudo é lindo, o Cloud é maravilhoso, Codex é maravilhoso, Gemini, ChatGPT, enfim, tudo é muito bom. Mas como que você faz para usar de fato de uma forma inteligente na sua empresa, tá? Então eu separei aqui, ó, basicamente a gente fez aqui, eu fiz alguns tópicos, tá? Então a gente faz aqui, primeiro tópico que a gente faz para você implementar isso tudo é a fase do diagnóstico, tá? Então, em que fase a sua empresa está? A primeira pergunta tem que ser essa. Toda implementação a gente tem que entender onde na empresa, onde dói na sua empresa, tá? Então aqui no nosso caso, no meu caso aqui da RT Company, a gente tinha uma dor na entrega rápida de sites, entendeu? E hoje a gente conseguiu automatizar isso, graças a IA. A gente tinha dor para desenhar o perfil de ICP, de cliente ideal do nosso cliente. Então a gente tinha essa dor também. Então, onde dói na sua empresa, tá? Então a primeira fase que a gente vai colocar aqui, ó, primeira fase aqui, ó, vamos colocar bonitinho aqui assim, ó, é diagnóstico. Tô gostando de usar essa lousa, hein? Diagnóstico. Diagnóstico, né? Assim como qualquer médico, assim como quando você vai no médico, você tem que fazer um diagnóstico. Ele vai perguntar, dói aqui, dói ali, está sentindo o quê? Então é isso que significa essa primeira etapa aqui, ó. Seria até legal a gente colocar até o número 1, né? Que o diagnóstico é a primeira etapa de qualquer coisa, antes da gente avançar aqui, tá? Depois eu vou colocar setas aqui também, vamos colocar já. Então, ó, que belezinha que ficou. Diagnóstico. Primeira etapa é essa.
tá? Vamos duplicar aqui. Eu até mastiguei um pouco mais aqui, tá, pessoal? Depois eu vou até disponibilizar até um HTML aqui bonitinho, mas assim, primeira fase para a gente conseguir implementar o sistema é o diagnóstico. Aí dentro do diagnóstico, a gente tem outras semânticas aqui dentro, tá? Então é por fases. Então assim, eu gosto de separar por 3 fases. Então a primeira fase, fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1, primeira parte que depende de indicação, essa daqui é tradicional, né? Toda empresa parece que depende de indicação. Segundo, operação topada, assim, no limite, time apertado, o time não consegue produzir mais. E também e a fase 3, né? Que daí já é uma, assim, a empresa já está estruturada, tudo, já é uma fase 3, que daí já quer escala e diferenciar a marca do mercado, né? Mas o mais comum aqui, vou até separar, ó, fase 1. Fase 1 é uma pequena empresa, depende de indicação. Isso aqui é o tradicional, todo mundo fala isso, a mesma coisa, né? Então, que beleza. Vou tentar cortar essas partes. Fase 2 que eu comentei aí, pessoal. Fase 2 já é uma empresa ali que já não depende de indicação, mas está com a operação ali, produção, né? Barra produção. Operação, né? Geral. Operação apertada, no limite. Time apertado. Então aqui já é um caso de uma empresa um pouco mais madura, né? Então a gente tem que entender qual que é o tipo da sua empresa também, né? Antes de querer implementar IA, ChatGPT, etc. E a fase 3 é uma empresa que já quer escalar e diferenciar a marca. Aqui já é uma empresa bem mais estruturada, nessa fase 3, né? Então aqui dentro do diagnóstico a gente tem que decifrar. Sua empresa está em qual fase? Primeira coisa. Primeira coisa é qual fase ela está. E depois a gente vem, assim como qualquer médico, primeiramente ele quer saber o que você tem, quais sintomas, para depois vir e dar algum remédio para você, né? Agora vamos explicar aqui como é que funciona o ecossistema, tá? Que a gente pelo menos está utilizando aqui. Ecossistema da RT, tá? O que a gente faz aqui, que a gente utiliza, o que a gente faz para outras empresas. Então seria a parte 2 aqui, ó. Então, número 2, o ecossistema. Aqui a gente entra um pouquinho mais em ferramentas, assim, em agentes, orquestração de agentes, né? O futuro daqui a pouco não vai nem ser a questão de você uma IA fazer por você, não. Vai ser orquestração de agente de AI, entendeu? Então aqui eu separei aqui em 5 camadas, tá? E aqui, pessoal, o importante é vocês entenderem, não é uma ferramenta. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é um ecossistema. Então a gente não está falando de uma ferramenta isolada, tá? Em nenhum momento eu estou falando para você usar o Sol Cloud, resolver sua vida. Sol Codex vai resolver sua vida. Não vai. Então eu estou falando aqui de um ecossistema, é um sistema operacional inteiro, onde cada camada tem a função clara, tá? E todos alimentam um aprendizado de volta. Então, assim, a gente tem é um ecossistema inteiro. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou desenhando para vocês entenderem, tá? Então, dentro desse ecossistema, a gente tem vamos pôr aqui 01. O que seria esse 01? O núcleo. Barra memória. Núcleo e memória. Aqui eu gosto de colocar muito a questão do contexto, do geral da empresa, tá? Então, primeira parte para a gente conseguir construir um ecossistema de fato é ter esse núcleo e memória. Eu gosto de chamar de second brain ou brain só, mas é o brain da empresa, né? O cérebro do negócio, tá?
É um segundo cérebro do negócio que eu até coloquei uma anotação. Tá? Tudo que a sua empresa sabe, aí entra clientes, processos, decisões, métricas, copy dos anúncios, anúncios, atendimento, monitoramento de atendimento. A gente deixa isso daí tudo organizado, centralizado e disponível para todos os agentes desse ecossistema, tá? E todos eles conseguem acessar em tempo real e ver o que está acontecendo. Então, isso daqui seria o brain, o núcleo aqui da empresa, tá? Eu não vou colocar tudo isso, obviamente, senão vou ficar digitando aqui muita coisa. Mas enfim, vocês entenderam. Então, o primeiro passo aqui é o brain, para a gente criar esse ecossistema de fato. Segundo passo, a gente vem para o nome que eu vou dar aqui para isso daqui. A gente vai ter que ter o brain e depois vai ter que ter a orquestração, né? Orquestração. É você que vai ser o orquestrador? Não, a gente vai ter um CEO virtual aqui, tá? Isso é importante falar. Virtual. Obviamente que tem coisas que só você vai fazer, né? O CEO pode até fazer e manda para você aprovar, alguma coisa do tipo. Mas a gente vai ter que ter um CEO virtual aqui para comandar os outros agentes, tá? Aí depois eu vou pegar, até aqui no meu celular, ó. Eu tenho, gosto de chamar de Jarvis, né? Bem clichê, por causa do Homem de Ferro, mas eu chamo ele de Jarvis também. Eu tenho o meu CEO ali, que está conectado à minha empresa inteira. Ele está conectado via API até meu banco, entendeu? Obviamente com limitações, né? Para não fazer Pix avulso. Enfim, ele sabe tudo do meu negócio. Então aqui a gente tem segundo passo aqui para ter o ecossistema, orquestração. Então vai ter que ter um CEO. Eu vou chamar ele aqui de um agente geral. Eu vou colocar como Jarvis, tá? Que quando eu implemento isso daqui para outras assessorias, a gente coloca o nome de Jarvis também, tá? Então, o que esse Jarvis, qual que é a função do Jarvis aqui? Ele vai ter contexto completo da empresa, ele vai decidir qual squad vai ativar. Squads, para você que não sabe, é um time de agentes de IA. Então, aqui no meu caso, eu tenho diversos squads. Eu tenho um squad só de fazer tráfego pago, me ajudar no tráfego pago, squad para criação de landing page, squad para criação de copy, squad para desenvolvimento de sistema, de software, de aplicativos. Enfim, tenho vários squads e cada empresa vai ter o seu, obviamente, vários squads também que para ela poder utilizar. E esse Jarvis aqui, que é o agente geral, o CEO virtual, ele vai decidir qual squad vai delegar as tarefas, vai validar os resultados e dá para a gente falar com ele no Telegram ou no WhatsApp, enfim. Ele vai orquestrar tudo, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui, galera. É um vídeo um pouco mais longo. Se você ficar aí no vídeo, vai valer a pena, tá? Eu estou soltando aqui o ouro. Depois você pode transcrever isso aqui, joga na sua IA, que vai dar bom para você, tá? Aqui o terceiro pilar, pessoal, execução. O que seria essa execução? Aqui entra os squads especializados, com skills, obviamente, que únicas, né? Então aqui na parte 3 a gente entra com squads especializados. No meu caso aqui, tá? No meu caso aqui, Rodrigo, RT Company e tal, eu tenho 24 squads, é bastante, tá? De funcionários digitais. Eu tenho empresa aí que eu cheguei a implantar, que tem menos, que a gente faz 8 squads e fica super top. Então, basicamente aqui é onde vai rolar a execução do negócio, tá? Então, vou colocar uma seta aqui embaixo. Tá? Então, esse daqui é o terceiro pilar. E para que serve esse terceiro pilar, tá, gente? Estou vendo aqui que eu anotei. Mas aqui, basicamente, o CEO manda as informações que eu mandar para ele, por exemplo, ele vai delegar para algum squad aqui especializado. Cada time aqui, ele vai ter uma skill de... O que é uma skill, tá? É uma habilidade técnica para poder executar alguma coisa, alguma tarefa. Ele vai ter um contexto específico e vai ter ferramentas próprias. Então, cada time aqui tem contexto, skill, que é uma... Acabei de falar, esqueci o nome em português.
e o contexto próprio, tá? No meu caso aqui eu tenho de ads, web design, conteúdo, venda, suporte financeiro, desenvolvimento, automação, tem um monte aqui, tá? Vamos para o quarto. O quarto pilar do ecossistema, seria a conexão, né? Falei brevemente ali, e ferramentas reais. Então aqui a gente está falando, pessoal, o que seria isso daqui, né? Não é só um chat GPT da vida, que você pede alguma coisa, ele te devolve um texto ou uma foto. Isso daqui a gente está indo muito além, né? Então a gente vai ter conexão, isso tudo aqui vai se conectar e com ferramentas reais que ele vai fazer para você. Ele não vai dar como você fazer. Se você perguntar para o ChatGPT alguma coisa, ele vai te ensinar a fazer, tá? Isso daqui não. Isso daqui ele vai fazer por você. E o que seria isso daqui, né? Igual eu falei agora, integrações que operam e não só falam, né? Porque a maior parte das IAs aí hoje, elas só falam. E a gente vai fazer uma conexão aqui para onde ela vai agir por você, tá? Ela vai fazer por você. Então aqui no caso, o agente, até coloquei alguns bullet points, tá, pessoal? Na hora que vocês vão ver que eu tô lendo a tela aqui do lado. Mas, ó, não é um agente que ele só responde, ele vai executar, tá? Então aqui no meu caso, se eu pedir para o meu agente, isso aqui é um caso real, vou mostrar para vocês daqui a pouco na prática. Se eu pedir para o meu agente aqui de anúncios verificar como que tá algumas campanhas de algum cliente, ele vai ler, ele vai entrar no Meta Ads, vai ler as campanhas e vai me retornar no Telegram ou no WhatsApp se eu pedir. Ou se eu quiser pausar alguma campanha, verificar, trocar copy, enfim, ele vai fazer exatamente o que eu pedi. Eu posso mandar um áudio para ele, eu vou fazer isso já já, vocês vão ver na prática como que funciona, tá? Enfim, ele pode fazer o que a gente quiser aqui, tá? Emitir nota fiscal, enfim. É só a gente entender o contexto que você precisa, quais gargalos, né? Fazer o diagnóstico e depois a gente estrutura todas as skills, tudo que ele deve fazer. E para fechar aqui o esquema do ecossistema, não adianta nada a gente conseguir fazer tudo isso e a gente não ter um painel de observação. Esse painel de observação a gente chama de Mission Control, painel de missão, painel de controle, enfim, você pode chamar de jeito que você quiser, uma dashboard, e ele serve, né? Nada a ver, nada mais é do que uma dashboard de observabilidade. E para que serve esse painel de observabilidade? Porque você não controla a IA pela tela, né? Como a IA hoje é tudo na tela preta, a gente não vai controlar ela olhando para ela. Ela não tem mouse, não tem teclado, ela não tem tela. Então a gente vai observar como ela, né? A gente vai observar através desse painel. Então o painel vai mostrar em tempo real o que cada agente está fazendo, quantos leads estão chegando, quais campanhas estão no ar, qual campanha, as métricas, enfim. A gente consegue observar através desse painel. Então aqui dentro para formar esse ecossistema, a gente precisa desses 5 pilares aqui, tá? Núcleo, memória, orquestração, execução, conexão e painel de observação, tá? Sem esses 5, a gente esquece aquilo lá de AI First, tá? Isso daqui só funciona AI First de verdade se a gente criar um ecossistema completo, tá bom? E agora eu vou para vocês explicando aqui um pouquinho da stack técnica, tá? Como implementar isso de fato. Fica até um pouquinho grande para eu poder falar, explicar aqui para vocês, porque eu anotei bastante coisa aqui, ó. Enfim, eu vou tentar agora explicar aqui olhando para a câmera. Opa, tá desfocado ali? Será que tá até agora? Olhando para a câmera, pessoal, e falar um pouquinho aí, né? Mas a mesma base que a gente utiliza aqui internamente é o que vendemos e é o que a gente usa, tá? Então é aquela frase, né? Vendemos o que vivemos, né? Então é isso. O que eu queria falar aqui com vocês rapidamente, tá? Eu anotei alguns pilares aqui da stack técnica para a gente poder, de qual que é a infraestrutura por trás.
saber, galera? Vamos lá, vamos falar um pouquinho da infraestrutura para tudo isso rodar, né? Para todo esse ecossistema rodar, o que que eu preciso fazer? Vamos lá. Vamos lá, vamos desenhar aqui, ó. Para tudo isso aqui rodar, eu preciso de uma stack técnica, que é um conjunto, né, de ferramentas, enfim, para a gente conseguir fazer isto tudo rodar. Vou copiar aqui de cima. E vamos lá de novo, vamos nós novamente, explicando tudo na prática. Eu nunca fiz isso daqui, em aulinha na raiz, tá? Vou separar de novo por 01, 02, etc. A gente tem que ter inteligência, AI. Então aqui vai ser a base da inteligência que a gente vai utilizar. Eu gosto de sempre utilizar o Cloud Code como a base, tá? No caso agora que a gente está utilizando é 4.7. Eu gosto até de falar aqui para vocês, recomendar, né, um plano Max, que custa $100, tá? Então, com esse plano de $100, vocês vão conseguir suprir boa parte aí da stack técnica de vocês, de uma empresa inteira, dá tranquilamente, a não ser que esteja um fluxo muito intenso de dados, alguma coisa para processar. O pilar 2 aqui é a orquestração. Aqui, isso daqui, pessoal, vocês vão ver, ó, que eu estou falando novamente de orquestração, mas é diferente. Aqui eu falei do ecossistema, o que é o ecossistema, o que a gente precisa para poder rodar o ecossistema, e aqui eu estou jogando a técnica, o stack técnica, né? A infraestrutura para a gente conseguir criar esse ecossistema. Então isso daqui é uma aula mesmo, tá? Então, para a gente fazer essa orquestração, o que eu utilizo, tá? Eu utilizo o OpenCloud em VPS, não vou nem mentir para vocês. Todo mundo fala de Hostinger, HostGator, no caramba. Eu vou falar para vocês, contratem a Contabo e instalem aí, vê algum vídeo no YouTube, instalem o OpenCloud de vocês via Contabo, tá? Eu tô pagando $5 apenas por mês, R$ 25 para poder ter o meu Jarvis online 24 horas por dia. Então aqui, na orquestração, eu vou falar para vocês utilizarem o OpenCloud na VPS. Estou indicando a Contabo aqui sem ganhar R$1 nada, que pouca gente sabe. A gente também tem aqui dentro o Agency OS, Agent System, mas assim, aqui, pessoal, não se amarrem isso daqui. Esse Agent System é um sistema para assessorias de marketing. Esse aqui é especializado para RT Compra e para outras empresas de marketing que eu já vendi aqui, tá? Mas isso daqui, ó, nada mais é do que um AIOS. É basicamente o cloud do seu PC aí. No seu PC. Tá? Então, isso daqui é o 2. Memória. Vocês devem estar achando bizarro, né? Mas isso daqui é muito importante. Se eu tivesse ouvido isso daqui antes, eu tinha economizado muitos tokens. Muito mesmo. Demorei muito até achar esse stack perfeita para poder rodar esse ecossistema, tá? Isso aqui tudo que eu tô falando, obviamente, depois eu vou tentar vender para vocês, né? Mas eu tô deixando aqui, se vocês quiserem tentar criar, tá na mão aí. A gente tem que ter a memória, que também nada mais é do que até por um barra aqui, né? O brain, o cérebro. E onde a gente faz isso daí, tá, pessoal? Vamos lá. Essa sacada aqui eu peguei com o Bruno, não sei o nome dele, Bruno Totamoto, alguma coisa assim, Kokamoto. Mas nada mais para você criar tudo isso aqui, você vai depois precisar que a IA leia tudo que ela está fazendo. E se você fizer só pelo seu PC, igual o Cloud, na VPS não vai rodar. E se você fizer só pelo OpenCloud, quando fizer alguma coisa no seu computador no Cloud, a VPS não vai ler, teoricamente. Aí a gente conseguiu aqui, eu peguei essa sacada legal aqui, de criar essa memória, esse second brain, segundo cérebro. Falou, isso aqui eu tive que quebrar a cabeça para poder dar certo. O Git Sync entre o PC físico, no meu caso é um Mac, né? VPS e GitHub. Aqui, ó, ninguém me falou isso daqui, ó. Não tem Bruno, não tem ninguém. Não sei se
no negócio que ele cobra lá para falar, né, no workshop, ele fala. Mas aqui, ó, pessoal, isso daqui ninguém fala, ó. Git sync, vou até, ó. Nossa, tô ninja aqui na ferramenta. E essa sacada aqui ninguém fala, tá? Então, é aqui que tudo mudou na minha empresa. Então, quando a gente colocou o Mega Brain para ler tudo que faz aqui, sincronizado na VPS, no meu cloud, aqui no meu PC, tudo mudou, de verdade. Mudou completamente tudo na minha empresa aqui. As IAs não se perdem mais, é um negócio de louco. A gente também tem que ter o pilar aqui. São 8, tá? São 8 etapas. Vai ser meio longa a aula aí. Então segura. Comunicação, que eu já falei lá em cima. Então eu gosto de fazer pelo Telegram Bot, que é o Jarvis vai ficar lá. E mais Evolution API, né? Que daí o Jarvis eu gosto de pedir para ele mandar as informações para mim no meu WhatsApp. Eu peço pelo Telegram e ele manda no meu WhatsApp, tá? Então a gente vai usar isso daí, etapa 4. O pilar 5, etapa, pilar, o jeito que vocês quiserem, pessoal. Eu sou bem prático, tá? Aqui a gente vai precisar dos dados, né? Onde a gente vai... o banco ali de dados que a gente está utilizando hoje. A gente utiliza um Supabase na própria VPS, tá? Então, na VPS, vou até colocar aqui. Esse daqui serve para o banco do CRM nosso. Métricas, armazenamento de informações, etc. Então aqui é um banco de dados, né, que a gente vai utilizar aqui. Estou bem prático aqui, tá, galera? Desculpa, vai ser uma aula, acho que já está dando 27 minutos. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Hospedagem. Nossa, estou dando uma aula muito grande aqui para vocês, dava para cortar em uns 5 vídeos. Aqui a gente tem que ter a VPS dedicada, que eu já falei da Contabo. Vou explicar o que é isso, tá? Um servidor próprio, 24 horas por dia, 7 dias por semana online, com a IA analisando tudo. E aqui que eu falo analisando tudo, a gente consegue criar crons, né, que chama tarefas agendadas para ela poder executar, né? Então, assim, toda segunda-feira eu quero que você faça isso, toda terça-feira eu quero que você faça isso, tal horário. Então é bizarro. Um negócio que assim é como se fosse vários funcionários mesmo. Aqui a gente vai ter o front-end, que nada mais é do que o pilar aqui, não menos importante, é o marketing, tá? Esse daqui, para conseguir fazer o marketing, é bem chatinho, mas assim, a gente tentou facilitar ao máximo, eu no caso, para vocês aí, tá? Então, o que eu tentei facilitar? A integração do Meta e do Google Ads, tá? Google Ads, API. Como vocês já sabem, a IA não entra aqui na telinha e digita, ela vai tudo por API, então é tudo por código, né? Então a gente tem que fazer essa conexão do Meta e do Google para a gente conseguir ter um marketing aqui sob controle também, tá? E aqui nada mais é do que agentes operam e acompanham, né? Verificam campanhas direto, sem, no caso, eu ter que entrar e dar os dados para ele. Ficou bem grande aqui, ó. Meu Deus do céu. Ficou bem grande aqui as informações, mas, poxa, eu tô dando uma aula aqui de graça para vocês, gente. Isso daqui basicamente, eu já dei até uma mentoria explicando tudo isso. E se for a mentoria com setup, a gente implementa na sua empresa, tá? A gente faz a implementação na empresa de vocês aí. Pessoal, então, recapitulando aí a aulinha, né? 30 minutos. Recapitulando, para a gente conseguir ter um sistema AI First, primeiro passo, diagnosticar qual fase sua empresa está. Segundo passo, definir o ecossistema. Para definir isso, a gente vai ter que, primeiramente, criar tudo isso daqui, memória, orquestração, definir aqui como que ele funciona, o que o Jarvis vai fazer, qual que é a alma dele, o que é a função principal, etc. Criar os squads, criar os agentes, criar as skills,
conexão, painel de observação. Então isso aqui tudo para o ecossistema. E como que a gente cria esse ecossistema? Tá aqui o ouro, galera. A gente utiliza esses 8 pilares aqui para poder criar, através dessa stack técnica, a gente cria, né? Então isso daqui está ligado, ó, todo esse ecossistema está ligado na stack técnica, tá? Então, basicamente é isso. Agora vamos falar, Rodrigo, mas é muita coisa, isso daqui é muito técnico, você é cientista da computação, por isso que você sabe disso. Isso daí é verdade. Eu sou cientista de computação, sei disso daí porque estudei muito, trabalhei muito tempo com isso. Então, para mim, é até uma forma um pouco mais clara do que para vocês. E voltamos, a bateria acabou e a gente voltou aqui. Vamos lá. E muita coisa, tava falando que é muita coisa para mim, porque é fácil para mim, que sou cientista da computação, realmente para mim é mais fácil, tá? Mas se você quiser contratar a gente aí, tá? Só pelo link abaixo, vai ficar o link abaixo aqui, você faz ali o formulário, preenche o formulário e eu mesmo vou entrar em contato com você para fazer essa primeira parte do diagnóstico, entender qual que é o momento do seu negócio, tá? E o que você vai receber caso você contrate a gente. Então, ó, vamos desenhar aqui agora o que você recebe se você contratar a gente para fazer isso, tá? Então, ó, o que você recebe. Caralho. Ó, o que você vai receber, ó, vamos lá. Primeiro passo que você tem que saber, ó, vou até colocar aqui embaixo. A gente não vai vender só consultoria, tá? A gente vai implementar a infraestrutura, tá? Então você vai sair com todo o seu sistema de IA no ar, gerando resultado, enfim, se conseguindo utilizar isso daí. Então, ó, a gente implementa tudo para você. Beleza? Agora eu vou colocar o que é o tudo aí, né? Vamos colocar aqui, brain da sua empresa, cérebro do seu negócio no ar. Segunda coisa que você recebe aqui, CEO virtual no Telegram, funcionando já ali. Beleza? Telegrama não, pô. No Telegram, eu tenho que mostrar para vocês o meu Jarvis aqui, né? Landing page de alta conversão. Obviamente criada com IA também, mas você vai conseguir gerar suas próprias, né? Sua própria landing page. A gente vai ensinar tudo para você. Eu, no caso, pode ficar tranquilo. Pegar na sua mãozinha, vou entregar tudo isso, pegar na sua mãozinha e te ensinar a trabalhar com AI, tá? Para você otimizar seu dia. O tráfego pago. Eu vou colocar semi-automático, tá? Porque não dá para deixar 100% automático. E se desse, eu falaria para vocês, tá? Fica tranquilo. Ainda não dá. Isso daqui eu já tentei e já deu problema aqui, tá? Deixei aqui alguns clientes aqui, um cliente na verdade, combinei com ele que era um teste e não deu muito bom não. O que você vai receber a mais? WhatsApp com IA, autoresponder, você pode colocar, tá? Então, isso daqui a gente consegue também criar uma WhatsApp com IA para você, se você quiser. Você trabalhar com vendas, etc. Aqui a gente pode pôr que é vendedor, SDR, vendedor, suporte técnico que a gente já fez também, etc. Tudo que tem um gargalo que usa pessoa na sua empresa, a gente consegue automatizar isso. De uma forma que você não imagina que é IA, tá? Dashboard de observabilidade. Você vai observar tudo que está acontecendo com os seus agentes, tá?
Esse squad de conteúdo eu coloco para todo mundo, para todos os negócios que fecharam com a gente até hoje, a implementação de IA, eu coloco o squad de conteúdo específico para o seu negócio. Então, assim, todo dia ele faz ali, ele procura o que está em alta, o que não está em alta, ideias, ele adapta para o seu modelo, ele vê aquilo lá, vê o ângulo que está utilizando, o ângulo de, enfim, de copy e vai adaptar para o seu modelo de negócio, para o seu tipo de produto, para a sua oferta, tá? Para os seus gatilhos de venda. Então a gente vai entregar também esse squad de conteúdo para você. Top, isso daqui é top. A gente utiliza muito para vários clientes nossos, inclusive, tá? E para fechar a cereja do bolo aqui, né? Essa cadência de cliente. Isso daqui, o que que é, tá, pessoal? A gente pode pedir... Eu já gosto de deixar configurado. Todo mundo tem obrigações de fazer na empresa, né? Você tem algumas tarefas, eu tenho algumas tarefas. E eu acho interessante a gente já ver tudo isso, vai lá no diagnóstico, né? Mas assim, no meu caso aqui, ó, eu utilizo relatório, insight, criativo, prova social, check-in. Ele faz tudo isso automatizado para mim. Então, por exemplo, entrou um cliente novo, ele já tem toda a rotina aqui do que fazer. Ó, tudo automatizado, tá? E a gente cria isso para você também, tá bom? Então, fechando com a gente, você recebe tudo isso aqui. Show, vou até colocar aqui ó, um quadradão grande, englobando tudo isso. Fora o suporte comigo, né? Que é o mais importante. Aqui que tá o mais importante é o suporte comigo. De tudo isso aqui que eu falei, isso é o mais importante, tá? E basicamente é isso aqui, pessoal. Vou colocar aqui também, ó, quanto tempo mais ou menos leva cada... não vou colocar. Pessoal, vou colocar aqui também na tela, mais ou menos, quanto tempo demora essa implementação, tá? Do diagnóstico até o negócio estar rodando 100%, o sistema de IA inteiro, vai na média ali, a gente gosta de falar de até no máximo 4 semanas, tá? De 4 a 6 semanas ali, pelo menos, tá? 4 a 6 semanas. Obviamente que isso daqui vai ser... A gente tem um contrato ali, a gente fica pelo menos 3 meses. O auge ali mesmo da otimização vai acontecer no terceiro mês, tá? Então, só para você saber aí, beleza? Então, de 4 a 6 semanas, 3 meses, o resultado final. Então, a gente vai dar o suporte para você durante 90 dias ali, tá bom? E é isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que vocês entenderam ali o poder, quem está no vídeo até agora, com certeza entendeu já o poder da IA, né? Entender o poder ali, o que é capaz de fazer pelo seu negócio, tá? E assim... Pessoal, e é isso daí, a gente aqui, né? Como que eu penso, tá? Princípios não negociáveis nosso aqui, tá? Que toda decisão técnica e comercial vai ter que passar pelos meus princípios não negociáveis. E para você que está investindo dinheiro aqui no seu negócio, a IA tem que gerar resultado para você, tá? Se a IA não gerar resultado, se ela não aumenta o faturamento, se ela não reduz custo e não libera tempo do time, é tudo balela, não adianta nada, tá? Métricas antes de tecnologia. Sempre dados, informação antes de tecnologia avulsa, solta, tá? A gente não automatizamos bagunça. Nós não automatizamos bagunça. O que eu quero dizer com isso? Antes da gente colocar IA, a gente mapeia todos os seus processos. Automatizar bagunça só vai criar mais bagunça. Isso eu já fiz, tá? Eu já automatizei bagunça e só gerou mais barulho, mais bagunça ainda, tá? E o humano decide, um princípio ali pra gente, né? Um humano decide e a IA executa. Você, dono de empresa, você vai definir, você vai validar as exceções, você vai definir os critérios e a gente vai colocar a IA para rodar no seu negócio, tá? Cada um no seu papel, você não vai deixar de ser dono, muito pelo contrário, você vai ser um dono com muito mais informação sobre o seu negócio, muito mais insight e muito mais rápido, coisa que você não tem hoje.
E tudo que a gente vai criar aqui no seu ecossistema é sem dependência de Big Tech única. Então, igual eu falei ali para você, aqui no caso, todo esse ecossistema não é dependendo de um programa da Anthropic, não é dependendo de um programa da Google ou da OpenAI ou da Microsoft. Não, a gente cria um ecossistema e isso daqui não vai ter dependência nenhum de Big Tech única, tá? Então, deu algum problema aqui no cloud, a gente consegue migrar em 5 minutinhos, a gente migra e vai para o Codex, que é da OpenAI. A gente também pode migrar e ir para a Gemini, que é da Google, entendeu? Então o que servir no seu melhor caso aí, no seu caso, a gente vai para esse caminho, tá? A gente utiliza muito o Cloud Code hoje, o plano Max, porque é uma ferramenta com custo-benefício. Se ela aumentar, se consumir muitos tokens ou ficar muito caro, a gente migra, entendeu? E todo esse ecossistema, tudo que a gente está criando aqui, não vai por água abaixo. Muito pelo contrário. Isso daqui que a gente está criando, ele fica de pé. Esse negócio ele vai ficar de pé, entendeu? Não é um negócio esporádico. É que se a Cloud Code caiu, o seu sistema vai cair. Não, não vai acontecer isso. Tá bom? Isso daí eu garanto para vocês. Isso daí é o principal aí. É um dos princípios nossos inegociáveis. Não ficar na mão de Big Techs. E a pergunta não é mais qual IA usar. É onde colocar a IA para trabalhar na sua empresa, tá? Você ouviu bem? A pergunta não é qual IA você usar. A pergunta não é qual IA você usar, entenda isso. É onde colocar a IA para trabalhar no seu negócio. Essa é a pergunta que você tem que se fazer, tá? Qual área do seu negócio, ou da sua agência principalmente, tá atolada, tá até a garganta? Qual? Você tem que saber, meu. E daí a gente vai atuar bem nessa área, tá? E a gente já implementou esse ecossistema em assessoria, clínica, indústria, fábrica, escritório de advocacia. Enfim, a gente já implementou esse ecossistema em diversos nichos. Assim como a gente também atua na agência, na assessoria, em diversos nichos. E é isso, galera. Foi uma puta aula, acho que foi um aulão aí, foi a maior aula que eu já dei aqui no YouTube. Espero que vocês aproveitem isso daqui, tá? E é isso. Valeu!